Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vou ensinar vocês a fazerem esse lindo chalinho infantil de 1 a 2 anos de idade. É um trabalho bem delicado, porém eu tenho essa cor que eu vou trabalhar com vocês. Eu já tenho também um aqui feito com a mesma lãzinha lã molê. Essa aqui é uma corzinha bege, fica ruim de visualizar. E aqui eu trabalhei com a lã folia, restinho de lã que eu também tinha. Então, fica a seu critério aí para você usar a sua imaginação para você trabalhar. Então, vamos dar início à nossa videoaula. Para esse trabalho, pessoal, eu vou usar 4 novelos de lã molê de 40 gramas cada uma, certo? Aqui, essa cor aqui dessa lã molê é a 3182, certo? Dá para vocês ver bem. Ah, também vou usar uma tesoura. Essa tesoura aqui é da marca da Círculo, certo? Aqui tem a tag da Círculo. Essa agulha que eu vou usar é de 4 milímetros também. Agulha soft emborrachada, certo? Então, vamos dar início à nossa videoaula. Vamos tirar nosso fiozinho aqui de dentro. Você puxar. Aqui eu já tenho, vou ter a ponta, certo? Deixa eu pôr pra cá a lãzinha agora, só ir puxando aí. Agora aqui, pessoal, eu vou dar uma laçadinha inicial. Como é para criança de 1 ano a 2 anos, você começa fazendo aqui um total de 80 correntes, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você faz 80 correntinhas. Fiz as minhas 80 correntinhas. Feito isso, você vai segurar aqui, ó, para não entortar a hora que você for colocar dentro do primeiro ponto alto, do primeiro ponto baixo, perdão, que é a corrente, certo? Porque senão ele vai ficar virado. Então, você vai colocar aqui e vai fazer aqui um ponto baixíssimo, certo? Aqui formamos o nosso cordão circular, tá vendo? Essa medida aqui, pessoal, eu tô passando para você fazer com a criança de 1 ano, porque ela precisa passar com facilidade na cabeça da criança, certo? Vamos se dizer, olha, eu tenho aqui um exemplo aqui, um barroco, ó. Vou colocar o fio aqui, ó. Eu preciso passar na cabeça da criança, ó, com facilidade, ó. Tá vendo? Então, 80 correntes. Se você for fazer maior para adulto, você já pode usar uma lã mais grossa e medir em carreiras, em correntinhas, você faz a medida da cabeça da pessoa e vai fazendo em 8 em 8, porque é múltiplos de 8, tá certo? Que você precisa ter isso, essa corrente aqui. Para adulto, eu já fiz com 92 correntes, certo? Então, agora aqui você faz um ponto alto sobre cada ponto alto, ponto baixo, perdão, das correntinhas aqui. Sobre cada correntinha, você vai colocar um ponto alto. Então, vamos trabalhar cada corrente, você põe um ponto alto, dá a volta toda. Uma dica, pessoal, quando você tá trabalhando, você fala assim, ah, como que o seu ficou tão bonitinho e o meu não ficou? Você laçou aqui, você pega aqui, coloca nas duas cordinhas que temos, ó. Temos duas cordinhas aqui e você pega as duas, deixa só uma do lado de cá, ó. E faz o ponto alto, ó. Laça, vem aqui e pega as duas, ó. Você fica com as duas na agulha e laça fazendo ponto alto, ó. Aí você não vai ter problema nenhum do seu ponto ficar feio, vai ficar perfeito, ok? Chegando aqui no último ponto da base, aqui na primeira, segunda, na terceira corrente, você coloca a sua agulha e faz um ponto baixíssimo. Ficou desta forma. Eu vou tirar a medida para vocês terem uma base de qual é essa medida aqui em carreira circular, tá? Só para vocês terem uma base. Ó, daqui a aqui dá 23 centímetros, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que ela dobrada, ela dá total a volta 46 centímetros, que é a medida da cabeça de uma criança de 1 ano a 2 anos, certo? Então, pessoal, aqui
A tendência sempre é dar uma laçada, porque eu não estou estirando ela para medir, certo? Agora, nessa próxima carreira aqui, você vai trabalhar um ponto alto, nesse primeiro ponto que nós subimos, que você faz as 3 correntes, equivalente a um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação. Vamos laçar aqui e vamos pular um ponto da base e vamos para o próximo ponto e vamos novamente fazer um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, uma corrente de separação, laça, pula um ponto da base e vai para o próximo ponto, faz-se um ponto alto, novamente outro ponto alto, novamente no próximo outro ponto alto e uma corrente de separação. Você vai trabalhar desta forma aqui, dando a volta toda, sempre separado por uma corrente e pulando um ponto da base. Você vai fazer a base toda dessa forma aqui, esta carreira aqui, tá certo? Então, é só você trabalhar a volta toda. Aqui, faço uma corrente de separação, 1, 2, na terceira corrente do ponto da base, fechamos com um ponto baixíssimo, ficando aqui, dessa forma aqui, essa carreira circular. Agora, pessoal, você vai fazer dessa forma aqui que eu vou falar para vocês, tá? Aqui, nós vamos trabalhar passando um ponto, fazendo um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo, até eu chegar aqui dentro. Aqui dentro também vou fazer um ponto baixíssimo, tá certo? Agora, eu subo uma corrente, 2, 3, laço, no mesmo ponto da carreira de base, vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando aqui um total de 3 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntes de separação, vou laçar, vou ver no mesmo ponto da carreira de base, e vou fazer aqui os 3 pontos altos aqui, formando aqui meu primeiro leque, tá certo? Esse leque aqui vai ser um nessa ponta e um na outra ponta, nas costas, seria um na frente e um nas costas, certo? Uma corrente de separação, vou vir aqui, ó, nesse espaço aqui de uma corrente e faço os 3 pontos altos, ó. Faço meus 3 pontos altos aqui. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e faço novamente 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos. Nós vamos totalizar aqui um total de 9 pontos altos, dessa forma aqui, de 3 pontos altos aqui, 9 grupinhos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente de separação. Vamos fazer aqui novamente os 3 pontos altos, grupinhos, uma corrente de separação. Novamente, ponto alto sobre ponto alto, até completar os 3, aliás, dentro do espaço, não do ponto alto. Você vai vir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente de separação. Vamos formar aqui o 8º grupinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. E agora, 9. Então, vamos fazer aqui 3 pontos altos aqui dentro desta uma corrente de separação. Você já percebe, pessoal, que aqui, ó, ela já tá dando o mesmo lugar lá atrás, tá? Porque a mesma quantidade que tem que ter aqui, tem que ter do outro lado. Então, aqui nesse próximo aqui, eu vou fazer uma corrente de separação. Aqui no 10º, eu já vou fazer o quê? Novamente os 3 pontos altos, que é o ponto leque, 2 correntes de separação e 3 pontos altos aqui, formando o leque da mesma forma que ficou de um lado, tem que ficar do outro lado. Então, uma corrente de separação e novamente eu vou trabalhar os meus pontos altos, os grupinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente. Por quê, pessoal?
aqui, ó, deixa eu mostrar bem pra vocês. Aqui, ó, em cada ponta, você observa que ficou aqui, ó, o leque, ó. Então, nessa ponta aqui e nessa ponta, que seria a parte de trás e a parte da frente, ó. Ficando dessa forma aqui. Agora, é só eu continuar os grupinhos aqui dos pontos altos, separado por uma corrente aqui, entre os espaços, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, e desta forma aqui, eu vou trabalhar até eu chegar ali do outro lado, ok? Então, vou fazendo aqui. Olha, pessoal, você observa aqui que aqui nós trabalhamos também igual do outro lado, os 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui nós fazemos uma corrente de separação. Vou vir aqui no terceiro ponto do ponto alto, na corrente aqui. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vou percorrer até chegar ali no meio novamente do leque, para mim trabalhar novamente o ponto leque, ó. Vou fazer um leque aqui, 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Novamente, eu vou repetir aqui os 3 pontos altos aqui para nós formarmos o nosso leque. Então, aqui, ó, pessoal, toda vez que for o leque, você repita o leque, certo? Aqui vai ser sempre uma corrente de separação. Aqui no espaço sempre vai ser 3 pontos altos, ó. Esse poncho que não é dificultoso, é para aprendiz mesmo, para quem tá aprendendo, porque dá para você fazer bastante, exercitar bastante o seu crochê, porque é muito fácil, pessoal. Uma corrente de separação e no espaço você vai completar os 3 pontos altos, ó. É desta forma aqui, ó. Uma corrente de separação. E aqui nós preenchemos com os 3 pontos altos. Uma corrente, volto aqui e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo espaço, faço novamente os 3 pontos altos. Uma corrente de separação, espaço 3 pontos altos. Uma corrente no espaço 3 pontos altos. Uma corrente no espaço novamente 3 pontos altos, ó. É bem fácil, pessoal. Você vai conseguir aí, o tamanho que você quiser, você pode fazer ele, certo? Aqui, o comprimento da criança, você vê bem certinho para ficar no cotovelo. Depois eu vou mostrar para você a partinha que vai ficar bem no cotovelo da criança, certo? Essa parte aqui, ó, você vai repetir novamente o leque, ó. Então, é só você repetir o ponto leque, ó. Toda vez que chegar o leque, você faz 3 pontos altos, 2 correntes de separação e os 3 pontos altos. Aí, você já faz uma corrente de separação e já continua da mesma forma que você começou aqui, fazendo os 3 pontos altos nesses espaços de uma corrente, um ponto de separação, uma corrente apenas, e novamente 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Duas a 3 horas de serviço você consegue fazer esse trabalho aqui, pessoal. Não é dificultoso, é bem fácil mesmo, é um trabalho bem simples, mas que fica muito bonitinho se bem executado, certo? Aqui você preenche sempre com 3 pontos altos, onde tem uma corrente de separação. Dá para você brincar com as cores. Eu recebi essa encomenda, então é dessa cor que a mãe quer. Então, vai ser dessa cor que vai ser executada a peça. Mas você pode fazer a cor que você quiser, você pode brincar com as cores. Eu tenho um bege que eu brinquei com as cores na ponta, só para me deixar de amostra, para mim fazer, que ficou uma gracinha. Eu vou mostrar depois para vocês, pronto, como que ficou. Sempre deixar bem firminho o ponto, pessoal, para não ficar feio, tá?
os 3 pontos altos aqui, uma corrente de separação, e aqui na terceira corrente faço um ponto baixíssimo. Novamente, ponto baixíssimo, caminhando baixíssimo até aqui, e já faço aqui os 3 pontos altos, inicio novamente o ponto leque, duas correntes de separação, outro ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto, uma corrente de separação e dentro do espaço novamente os 3 pontos altos. Dessa forma aqui, você vai caminhar até você obter o comprimento desejado da sua peça, porque eu já tenho uma iniciada até um ponto para me vir mostrar para vocês, ok? Então, é só você trabalhar dessa mesma forma, sempre fazendo aqui, onde for os leques, tanto na frente quanto atrás, você respeita uma corrente de separação e no pontinho do lado aqui, você já faz o ponto alto. É aqui, pessoal, que vai aparecer nos aumentos. Quanto mais você vai fazendo, você percebe que você tá aumentando, certo? Então, você continua dessa forma até você obter o tamanho desejado da sua peça. Olha, pessoal, já obtive o tamanho desejado, mas a cor não fica legal se eu deixar assim para vocês verem, ok? Então, vou novamente deixar de bem pertinho para vocês visualizarem. Até a cor fica difícil para vocês visualizarem se eu deixar normal para vocês verem. De uma ponta a outra aqui, ó, pessoal, tô medindo aqui dessa pontinha aqui, até o final lá, ela deu um total de 31 centímetros, ó, 31 centímetros, tá? Fica difícil pra mim medir certinho aqui pra vocês visualizarem melhor, tá? Mas dá 31 centímetros. Essa medida aqui, pessoal, pra vocês terem uma base aqui da lateral aqui dela, deu aqui um total aqui de 23 centímetros aqui descendo. Essa partinha aqui, ó, você pode deixar até o cotovelo da criança se você quiser, ou mais compridinho, certo? É essa parte aqui da lateral que eu falo pra vocês. Esse daqui já ficou um pouquinho maior, porque a mamãe dessa criança pediu maior, para que quando ela crescesse, ela pudesse continuar usando, certo? Então, isso daí vai muito do tamanho que a mamãe pede pra você, o comprimento. Então, aqui eu vou falar pra vocês dessa primeira carreira aqui, e depois nós fizemos uma de ponto alto e essas outras aqui. Eu vou contar por carreira, contando desde a primeira quantas carreiras foi preciso fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem pessoas que faz só 15 carreiras. Eu fiz 18 respeitando o que a mamãe pediu, tá certo? Então, eu fiz 18 carreiras. Se você for fazer 15 carreiras, você vai gastar só 3 novelos dessa de 40 gramas, certo? Porque a molê também, o rendimento dela é muito bom. É bem macio essa lãzinha que foi a mamãe que trouxe pra mim. Por isso que eu tô fazendo com essa cor, certo? Então, agora eu vou fazer o bico com vocês. Olha, pessoal, eu tenho um bico aqui feito já na outra cor que eu tenho, que eu falei pra vocês que é bege, usei a lãzinha mulher bege aqui. E essa aqui eu usei um restinho de folia na ponta, certo? Mas eu não tenho mais, essa corzinha faz tempinho que eu já fiz. Mas é dessa forma aqui que eu vou fazer o bico da minha outra peça, certo? Então, por isso que eu falo, vocês podem brincar com as cores. Quando eu falo brincar, é brincar de verdade mesmo, pessoal. Porque olha que legal que fica aqui, ó, a pontinha dessa cor e a barrinha da mesma cor, do mesmo formato. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, mas você pode fazer dessa cor aqui, como eu falei pra vocês, que também fica muito legal brincar com esse tipo de cor, certo? Agora, aqui, então, nesse biquinho aqui, a gente vai fazer dessa forma. Um ponto alto, duas correntes de separação. Aqui foi levantado 5 pontos baixos, seria, certo? Porque é uma corrente com 5 correntes aqui, que é um ponto alto, duas correntes de separação. No mesmo ponto da carreira de base, você vai vir fazer um ponto alto, vai fazer duas correntes de separação no mesmo ponto da base, vamos fazer outro ponto alto. Então, aqui dentro desse intervalo, ficou desta forma aqui. Vamos laçar, vir no próximo espaço aqui e vamos fazer aqui um ponto alto. Deixa eu puxar meu fio aqui. Um ponto alto,
duas correntes de separação. No mesmo ponto da base, faz-se um ponto alto. Aqui no próximo espaço, você faz outro ponto alto, duas correntes de separação, e vamos fazer aqui ponto alto. Então, vamos fazer ponto alto no espaço, separado por duas correntes. Dessa forma aqui, nós vamos dar a volta toda. Chegando no ponto leque, você vai repetir o mesmo que você fez aqui no início. Vai fazer um ponto alto, duas correntes de separação, outro ponto alto, duas correntes de separação e outro ponto alto. Chegando aqui na outra ponta, aqui onde tem o leque, faço então um ponto alto, duas correntes de separação, no mesmo ponto da base, outro ponto alto, duas correntes de separação, novamente ponto alto, sobre o espaço aqui dentro, desculpa. E aqui ponto alto sobre uma corrente de separação, aqui a gente faz mais duas correntes de separação e um ponto alto. Então, onde tem essa uma corrente de separação, é onde você vai preencher com um ponto alto, duas correntes de separação e um ponto alto novamente. Então, vamos terminar a volta toda. Chegando aqui, na terceira corrente, primeira e segunda, na terceira corrente do ponto alto, você vem e faz um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu fio porque eu vou trabalhar com outra cor para ajudar vocês a ficar melhor aí na hora de você olhar, certo? Porque às vezes fica muito difícil para me mostrar uma cor só, o trabalho para vocês visualizarem aí, o conteúdo fica mais viável para vocês visualizar melhor, ok? Então, eu vou arrumar aqui, cortar melhor. Agora, aqui, ó, pessoal, eu amarrei o fio aqui, aonde tá o ponto leque, no primeiro. Então, agora, eu vou colocar a minha agulha aqui, e aqui eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos e 5 pontos altos. Esse fio aqui é a batique, então por isso ele é mais fino, mas se você estiver trabalhando com a lã molê, você pode continuar com 4 correntes mesmo aqui, tá? De pontos altos. 4 pontos altos, desculpa. Aqui no próximo, você faz um ponto baixo e novamente sobe aqui, fazendo aqui eu subi só 2 correntes porque eu já fiz um ponto baixo aqui. E vamos completar aqui novamente os 5 pontos altos, porque a batique é mais fina do que a molê. É bem mais fina do que a molê. Fiz assim, venho pro próximo espaço aqui, ó, que tem 2 correntes de separação, e vou fazer aqui 5 pontos altos. 3, 4, 5. Venho aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo, subo 2 correntes, e no mesmo espaço aqui, eu vou fazer mais até completar os 5 pontos altos. No próximo espaço de 2 correntes, onde tem esse Vzinho, eu vou fazer novamente aqui, até completar os pontos altos, sendo 5 pontos altos, ó. Temos 4 e 5. Fiz os 5, deito meu fio, coloco minha agulha lá e já pego a laçada e subo aqui mais duas correntes aqui, equivalente a um ponto alto com o ponto baixo que eu fiz. Outro ponto alto, quarto ponto alto agora, quinto ponto alto. No próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Desta forma aqui, pessoal, você vai dar a volta toda. Quando você chegar aqui onde tem aqui o leque, onde tem os 2 Vzinhos, você vai fazer desta forma aqui, um pertinho do outro, ok? Chegando aqui no último ponto da base, fiz já 5 pontos altos, primeira, segunda, na terceira corrente do ponto da base, você vem aqui, faria um ponto baixíssimo aqui, certo? Só que dessa vez aqui, pessoal, nós vamos fechar já o nosso trabalho, certo? Então, você vai fazer desta forma aqui, ó. Peguei uma agulha mais fina para vocês visualizarem bem aqui, ó, com a cor dela, tá? Aqui, essa agulha aqui também é da Círculo, pessoal. É uma agulha super... Eu gosto dessa agulha aqui também. Ela tem dos 2 lados, ó,
numeração de um lado 2,5, do outro 2. Eu peguei ela só para vocês visualizarem melhor aqui, ó. Temos a primeira, a segunda, a terceira corrente. Eu vou na segunda corrente que entra o meio entre a primeira e o último ponto aqui. Eu vou ver bem aqui e vou fazer aqui esse ponto baixíssimo, ó. Vou vir bem aqui mesmo, certo? E já faço um ponto baixo novamente, só para mim cortar o fio. Porque daí ela não fica feio, tá certo? Agora, já corto e eu vou arrematar o meu fio, tá certo? Eu vou passar entre os fios, como ficou, essa partinha que ficou no azul, eu já venho arrematando aqui pelo azul mesmo, porque se eu for continuar fazendo aqui pra me arrematar por cima, vai ficar de outra cor. Aí, eu já venho aqui por dentro e vou arrematando com essa agulha mais fina mesmo, e já vou arrematando o meu trabalho aqui por trás. Aqui, você quiser já, você pode aqui dividir ao meio esse fio aqui. E você quiser dar uma laçadinha, você tem que dar bem com cuidado, porque a lã, ela desfia, certo? Então, bem com cuidado mesmo. Ela desfia quando você tá assim amarrando, a tendência ela já é desfiar. Então, você pode caminhar entre os pontos, ou você faz dessa forma aqui com 3 laçada de nozinho, bem devagar, para ela não ter perigo de desfiar. E já coloca aqui entre os pontos aqui, eu passo novamente, porque para mim cortar do outro lado, pro nó não ficar do lado aonde eu estou mostrando para vocês, tá certo? Já arremato o fio, aqui eu já tinha cortado o outro fio já, tá certo? Para vocês verem aqui, ó, já deu uma carinha nova aqui, ó, pro nosso beiralzinho aqui do bico, tá certo? Aqui, pessoal, eu vou trabalhar uma carreira a volta toda aqui, fazendo em pontos baixos, certo? Essa parte aqui, eu vou deixar para as costas, que é onde eu inicio meu trabalho, para não ficar feio lá na frente, tá certo? Então, aqui, eu vou iniciar desse lado aqui, já, e vou fazer aqui já, aonde tá aqui o início do meu trabalho, eu já faço aqui uma corrente aqui, dessa forma aqui, para mim trabalhar aqui pontos baixos a volta toda. Aonde tá o leque aqui, ó, você sobe aqui, eu já fiz uma corrente mais próxima dele. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ó. Eu vou trabalhar dessa forma aqui, somente um ponto baixo, ó. Só para ficar com essa corzinha aqui, tanto na golinha quanto no bico, porque a mamãe da criança não quis franja, certo? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui a volta toda do meu trabalho. E você continua fazendo aí. Somente ponto baixo mesmo, pontos baixos aqui, ó, a volta toda. Depois de você dado a volta toda aqui, ó, você vem aqui no primeiro pontinho que você fez, e aqui você vai fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, e já vamos cortar o nosso fio. E já vou arrematar da mesma forma que eu fiz. Vou pegar uma agulha mais fina e vou caminhar aqui sobre meus pontinhos aqui, ó. É só você fazer dessa mesma forma que nós fizemos agora há pouco, arrematando o nosso trabalho. Se você quiser pegar uma agulha de costura para você fazer isso, você também pode. O que você pode também, pessoal, quando você fazer isso daqui, e você quiser pegar uma agulha de costura com a mesma corzinha de linha, você volta aqui, ó, e costura sobre o ponto aqui para não ter perigo de soltar, certo? E eu vou continuar fazendo o meu arremate. Agora aqui, pessoal, vou fazer um cordãozinho aqui, ó, emendei os dois fios, peguei aqui o rosa e esse batique que eu fiz aí, o bico para vocês. Então, vou pegar essas duas linhas aqui e vou fazer uma laçadinha aqui. E vou subir 3 correntes, ó, 1, 2, 3. Vou laçar, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui,
e vou fazer meio ponto alto. Vou vir nele novamente e vou fazer meio ponto alto. Novamente, eu venho nele e faço meio ponto alto. Ficando desta forma aqui. Novamente, eu vou voltar nele, vou fazer mais meio ponto alto, ó. Não é esse último aqui, que é o quinto ponto, meio ponto alto, já fica mais difícil para vocês fazerem. Mas é bom se você conseguir fazer, tá? Esse meio ponto alto. Ficou dessa forma aqui, ó. Você puxa tudo de uma vez, ó. Tá? E faz um ponto baixo aqui. Fez um ponto baixo aqui, vem bem no pezinho aqui embaixo, tá? Bem no pezinho dele novamente, vamos fazer lá um ponto baixo, ó. Bem no pezinho, coloca a agulha e faz aqui um ponto baixíssimo, desculpa, baixíssimo, tá certo? Dá uma laçadinha aqui, ó, entre esse fio aqui e pega e faz um ponto baixíssimo novamente. E vamos fazer mais um ponto baixo, tá? Agora, formou aqui, ó, uma bolinha, certo? Agora aqui, pessoal, você vai fazer aqui um total de 170 correntes, ó. Eu fiz um total de 170 correntes, certo? Aqui eu já vou cortar. Essa sopro de fio já corto, tá? Da nossa bolinha aqui. Então, agora você vai até você completar 170 correntes. Tenho aqui o meu já terminado, ó, 170 correntes, a minha bolinha aqui também na ponta. Então, eu cortei, pessoal, um tanto que eu vou poder fazer, ó, uma bolinha na ponta novamente aqui, certo? Aqui, pessoal, deu um total de 1,3 m aqui em correntes aqui, tá certo? Eu vou medir para vocês quanto sobrou aqui. Eu deixei aqui, pessoal, um total de 60 centímetros aqui sobrando de fio, certo? Para nós fazermos a nossa bolinha. Só que antes disso, eu vou amarrar aqui, ó, só para mim passar primeiro o meu fio sobre o pescocinho do meu trabalho, senão ele não vai passar bolinha, certo? Aqui, pessoal, é a frente do trabalho, certo? Então, eu vou vir bem aqui e vou colocar. Se você quiser colocar aqui nesses pontos altos, você coloca. Mas eu vou passar aqui, ó, aonde tá em cima do meu ponto leque, certo? Eu vou passar por entre eles e vou passar aqui, ó. E vou fazer dessa forma aqui, ó. E vou passando todo o meu fio, ó. Por quê? Senão, se eu for enfiar a bolinha aqui, vai ficar feio o trabalho. Ele vai esgarçar e o que eu não quero que aconteça. Então, esse trabalho aqui é um trabalho bem delicado. Você vai fazer dessa mesma forma que eu tô fazendo aqui, para que essa bolinha aqui, ela fique do lado da frente da criança, tá certo? E eu vou continuar passando o meu cordão. Já passei o meu cordão e agora eu vou fazer aqui novamente, igual nós fizemos. Vou laçar aqui, vou contar a primeira, segunda, na terceira corrente de ponto aqui, eu venho aqui, faço meio ponto alto. E seguro novamente meio ponto alto. E seguro novamente meio ponto alto. E vou segurar novamente. E mais uma vez eu venho e faço o meu meio ponto alto e seguro. Passo tudo junto, faço um ponto baixo aqui, venho bem aqui no pezinho e faço um ponto baixíssimo. Passo pro lado de lá, laço e faço um ponto baixo aqui. E venho aqui, ó, pessoal, se você quiser, você segura ele aqui e venho aqui bem no pezinho dele aqui da outra ponta, porque agora nós estamos ao contrário. E faz aqui, ó, um ponto baixíssimo. Solta uma cordinha só e deixa a outra pro lado de lá para você dar um nó aqui, ó.
tá certo? Você pode dar um nó. Agora eu passo aqui por cima o nozinho. Você deixa ele bem rente ao pezinho dele. Mais uma. E mais uma, são 3 vezes. Deixa eu pegar outra agulha. Com outra agulha você consegue já arrematar pelo lado de dentro, ó. Passa aqui e já passa pelo lado de dentro. E venho aqui e já arremato. Certo? Ficando assim a nossa bolinha. Como nós já passamos para os dois lados, pessoal, é só você vir aqui, dar uma laçadinha. E fazer um laço aqui, tá certo? Fica desta forma aqui o nosso trabalho. Olha, pessoal, como ficou o nosso trabalho, ficou tão delicado. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha nas suas redes sociais se você gostou e dá um joinha também, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.